Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez na sua telinha com o nosso programa Tempo Novo. Eu desejo que esse dia seja o melhor dia da sua vida, que você possa fluir em todas as áreas da sua história. Nós estamos começando esse programa debaixo da bênção do Senhor e dessa paz que excede todo entendimento. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios. Eu tenho certeza que hoje foi um dia preparado pelo Senhor para que você pudesse estar nos assistindo. Deus abençoe a sua vida e hoje nós vamos ter mais uma entrevista aqui. Hoje nós vamos falar sobre família, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre espiritualidade. Você precisa ficar aí, chama a família inteira para assistir, porque hoje vai ser top, vai ser top número 1. Olha aqui para mim, hoje nós temos aqui um convidado muito especial, convidado, um amigo particular que Deus me deu, nós temos uma conexão muito grande. A primeira vez que nós começamos a se conversar, já criou uma conexão muito grande e hoje nós temos uma amizade aí bem frutífera. Eu estou falando de Maicon, é ele mesmo. Maicon está aqui conosco hoje, vai falar sobre a sua história, vai falar um pouco sobre sua família, vai falar como ele começou empreendendo, muito novo e já teve a mente empreendedora e hoje tem algo para nos ensinar. Fala, Maicon, tudo bem? Muito boa noite, como é que você está? Boa noite, pastor, meu amigo. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu sempre me imaginei, né, nesse momento com você aqui, por incrível que pareça. E a nossa conexão é muito forte mesmo. Pra você ter uma ideia, eu vou falar até um particular aqui para você agora e para o pessoal saber. Show. De vez em quando eu tô pensando em você, eu já te falei isso? Eu, de vez em quando, eu tô pensando em alguma situação que a gente tinha que resolver tal, daqui a pouco eu olho pro celular, chega a mensagem, é você. Uau! É uma conexão então, poderosa. É muito bacana isso, né? Porque são pessoas que eu gosto demais, você e outras pessoas, assim, né? Que a gente tem bastante conexão. Sim, são amizades que Deus prepara, né? Eu costumo dizer, Maicon, que família a gente não escolhe, mas amigos Deus prepara. É verdade. E existe, a Bíblia diz que existe amigos mais chegados do que irmãos. Justamente. É sobre isso, e o Maicon é um deles. Deus abençoe, bom demais estar aqui contigo. Obrigado pela consideração. Viu? Amém. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sua história. Vamos começar sobre a sua história, a sua família, você... Olha, eu vou contar um pouquinho, né, de mim. Eu sou irmão de 5, né? Uhum. Eu sou o quarto mais velho. Tenho 5 irmãos, eu tenho 2 mais novos. Meus irmãos são uma bênção, aprendi muito, tanto com os mais velhos, como com os mais novos também, né? E cada dia é um aprendizado. E meu pai e minha mãe nem se fala, né? São de ouro, assim, sim, verdadeiros heróis. Verdadeiros heróis que, assim, nos ensinaram a sempre andar num caminho, né, correto, vamos dizer assim. Nós fomos nascidos e criados no extremo sul da zona sul de São Paulo, né, num bairro chamado Grajaú. E lá, pastor, a gente era agraciado com todo tipo de, vamos te falar assim, tudo que era ruim a gente tinha no prato ali, né? Sim. Então, você vê, 6 irmãos no total, né? A primeira foi uma menina que meu pai e minha mãe perdeu, né? Que era para ser a mais velha, e depois veio só homem. Então, 5 homens crescendo num local que, assim, não era tão sugestivo, né? Muita criminalidade, muita droga, né? A gente não tinha um poder aquisitivo de estudar numa escola boa, que se você imagina, hoje já é difícil, imagine naquela época, né? Há 30 anos atrás. Verdade. Então, só que assim, eu me lembro muito bem da minha mãe, né? Eu amanhecia com ela orando, eu ia dormir com ela orando. Então são detalhes, né? São riquezas, né? Que a vida nos ensina, assim, que você não perde, né? Tendo isso, assim, você é adolescente, num sistema que, né, não te dá muita
sugestão para você, eu vou correr só aqui no certo. Não, você tinha amigos que uma hora a gente começou a andar de skate, aí a gente começava a ir para baile. Então, eu vivi uma adolescência voltada assim, né? Tendo meus irmãos mais velhos. Sempre, né, a hora que a gente via, moleque, você tá andando com fulano, não anda, tal, isso, aquilo. Enfim, foi uma adolescência que hoje, por incrível que pareça, eu sou grato. Amém. Sabia? Por quê? Porque eu pude ver um lado que é aquele lado quando hoje você repensa, né? Olha, eu tenho isso hoje, mas eu dou muito valor. Sim. Porque nada é fácil, né? Nada é fácil. E graças a Deus atravessamos, né? Todos os meus irmãos, assim, hoje ninguém tá bem, com muita dificuldade, mas assim, todos honrados, né? Glória todos honrados de coração humilde e tentando, né? Meus pais, graças a Deus, hoje moramos todos perto. E pelo menos uma vez por semana eu vou na casa deles, né? Então é aquele negócio, né? Você tá no colo do pai e da mãe, de um jeito ou de outro. Família é importante, né? Família é importante demais. Maico, hoje, se a gente for olhar para o contexto da nossa sociedade, uma grande porcentagem das crianças e dos adolescentes, elas estão passando por esse período difícil e é muito complicado quando não existe alguém para dar uma direção, para te mostrar um outro ambiente, uma outra visão. E aí, você falou algo interessante que parece que os caminhos para te levar para os caminhos da facilidade, que na realidade se torna o caminho da perdição, sim, são mais amplos, muito mais fáceis, né, para entrar para o crime, por outros caminhos que pode te fazer perder a vida e entre outras coisas. Então, eu queria perguntar para você, como você conseguiu viver nesse contexto, você participou, viu esse período, essa fase de dificuldade e você teve um olhar diferente. Quando foi que isso acendeu no seu coração? Eu preciso fazer algo diferente, eu preciso sair desse contexto? Ou foi os seus pais que começaram com essa ideia? Ou você mesmo falou assim, não, ou seus irmãos, eu não sei. Explica para nós como foi que surgiu isso para sair. Justamente, quando eu vi que minha adolescência começou a ficar muito conturbada, eu sempre tive algo um pouco especial dentro de mim, com certeza era Deus já, né, ministrando alguma coisa no meu coração. Eu comecei a achar aquela vida muito chata, né, e eu lembro de uma ocasião, olha que incrível, né, sabe aqueles mormons, né? Sim. Aquelas senhoras, eu era pequenininho lá no Grajaú e aquela senhora, eu lembro que eu estava sozinho em casa cuidando do meu irmão mais novo, né? Minha mãe correndo com os irmãos e tal. E aquela senhora bateu na porta, né? E ela falou bem assim, ó, filho, deixa eu falar um negócio para você não vai esquecer disso. O caminho fácil, ele é largo, ele é espaçoso. Agora, nem sempre é o caminho bom, né? Se você quiser andar no caminho bom, esse caminho ele vai ser estreito, ele vai ser apertadinho. E aquilo lá me marcou, pastor. Aquilo lá me marcou. E todas as vezes que eu tinha oportunidades fáceis, eu ficava lembrando dessa senhora falando e lembrando do meu pai e da minha mãe também, que sempre, né, nos orientando. Olha, não anda com pessoas assim, é ruim fazer isso, filho. Olha, o papai e a mamãe tá aqui para o que vocês quiserem. A gente né? Tá aqui em família, o que você precisar, pode chegar. Então, chegou uma hora da minha vida e assim, eu não fui pro mundo errado, eu não usei drogas, mas eu vivi com amigos que estavam nesse contexto, né? E eu olhando de fora, por incrível que pareça, eu já meio que evangelizava meus amigos, eu falava, pô, meu, não faz isso daí não, cara. Sai fora disso, porque eu trazia de dentro de casa e queria puxar meus amigos, não, mas assim... Aí eu vi alguns se perdendo, como eu te falei, e eu conheci a minha esposa no final da minha adolescência, né, que foi com 19 anos, de 19 para 20. Novinho, né? Hoje, para hoje é novo, né? Novo. Por exemplo, tenho uma filha de 22, um de 20 e um de 18, hoje eu tenho, né?
Você também é muito novo. Eu tenho 44 anos de idade hoje. Parabéns. E então, nesse período de adolescência, de final de adolescência, eu conheci minha esposa e também foi muito difícil. Tem uma questão também que é muito legal de se falar. Quando você está num contexto desse, você está ali no meio, você sabe que você não faz parte, mas é difícil você sair. Sim. Porque você cria algumas raízes, você se acomoda, você fica, assim, uma palavra atual, procrastinado, né? Você procrastina a situação. E então, ela querendo dar todo o valor para mim, e eu não queria nada na época, eu falava, não, olha, você mora do outro lado da cidade, eu tô aqui, eu não acho que não vai dar certo, né? E ela insistia, ia, me resgatava. Enfim, Deus me mostrou que ela era a pessoa da minha vida mesmo. Uau, que legal. Porque logo em seguida nós já namoramos pouco tempo, né? Muito bom isso. Nos casamos, veio nossa primeira filha, e depois de 2 anos veio o filho, depois de 2 anos veio mais outro filho, e hoje eu tenho 3 filhos que são bênçãos assim de Deus. E eu levo muito ensinamento dessa época para eles, né? Hoje nós temos uma condição, assim, que relativamente, cara, não chega nem perto do que eu vivi, né? Nós tínhamos que dividir tudo. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, dá pra gente comer bem, né? Pelo menos comer bem e se divertir, ter, assim, em família, uma união bem bacana, sabe? Que bom, isso é um desfrute, né? Isso. E o interessante que você falou, que você pegou as experiências que você viveu lá atrás e trouxe para os seus filhos. Isso é muito bom. Você aplicou aquilo que você viveu e está passando princípios para eles. Justamente, aí chegou uma segunda fase da minha vida, né, pastor? Porque o que aconteceu? Novo, minha esposa grávida com 20 anos, 2 crianças, né? As pessoas naquela época, há 20 anos atrás, não olhavam isso uma situação normal, igual hoje, né? Então, foi superação. Começamos cedo, aí tivemos que ir para a batalha cedo, empreender cedo, e assim, mais errando do que acertando. Chegou uma hora que os erros vão diminuindo e os acertos vão sendo mais, né? Eu, assim, hoje em dia, quando eu converso com as pessoas, eu falo, Deus tinha um propósito. Uau. Deus tinha. Por quê? Todos aqueles meus amigos que eu perdi, e eu com tristeza falo, eu tentei tirar eles daquele lugar, mesmo não entendendo um pingo da palavra do Senhor, mesmo não frequentando igreja. Eu sempre tive essa questão de fazer amizades fácil e querer puxar as pessoas para um lado que assim, pô, dá para você ponderar, dá para você fazer tudo certinho, cara. E sobrar um tempo para você curtir. Por que você não faz isso? Aí hoje, nessa segunda fase da minha vida, de superação total, tendo que criar filho, aí outro filho, aí depois outro filho, e a gente vindo assim, nessa fase, tive a ajuda de muitas pessoas, né? Tenho que... Importante, né, na vida. A família, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra foram pais para mim. Uau, isso é foram pais para mim. Eu amo eles de coração, meus cunhados, meus irmãos. Nossa, sempre foram... Eu sou um privilegiado mesmo, né? Do Senhor, porque... Olha, o que eu passei, assim, só minhas costas sabem dizer. Ô, Maico, é muito bom. Você estava falando sobre algo muito interessante que você trouxe aqui sobre caminhos, né? E é bíblico isso, o que você falou, que na realidade existem 2 caminhos. Existem 2 caminhos. O caminho que leva para a bênção, para a salvação, e o caminho que leva para a perdição. Sim. São 2 caminhos. O caminho que leva para a perdição, ele é muito largo mesmo. Ele é atrativo. Hoje nós conseguimos ver isso, né? O caminho que te leva para a perdição tem várias placas luminosas. Vem para cá, aqui tem atrativo. Verdade. Aqui é interessante. O caminho que leva para a salvação é um caminho apertado.
E assim, eu aprendi algo na minha vida, ô Maicon, que é muito bom a gente falar, é que o caminho ele pode ser apertado, mas ele não precisa ser pesado. Verdade. E às vezes nós queremos pesar a nossa caminhada. A gente coloca a mochila nas nossas costas desnecessárias para percorrer esse caminho que já é apertado. Então eu sempre ensino que o caminho vai ser apertado, esse caminho que vai te levar para o sucesso, esse caminho que vai te levar para a bênção, para a salvação. Porém, você não precisa levar essa mochila pesada com você. A mochila você deixa lá na porta. Vai por esse caminho apertado, mas não precisa ser pesado. Talvez tenha alguém agora, Maicon, que está nos assistindo, e com certeza tem, que está precisando ouvir essa palavra. O caminho pode ser apertado, mas não precisa ser pesado. Grandioso, porque até então a gente, né, eu vou usar hoje em dia, porque esse caminho não acaba, né, pastor? Não acaba. Não acaba. Então você vai ver ali dias estreitos, dias que você vai querer jogar tudo fora. É isso. Mas permanece. Permanece. Confia. É sobre isso. Vai em frente. Isso mesmo. Né? E você falou então que com muito novo você teve essa experiência de casamento e logo já vem filhos. E para você conseguir trazer o sustento, você já foi para o lado de empreender. Hoje o empreendedorismo é uma mentalidade, né? E eu vi um estudo aí falando que uma porcentagem muito pequena é empreendedora. Porque a maioria das pessoas, pro lado mais fácil. Sim. É uma carteira de trabalho e nunca quis criar a experiência de ser o dono de alguma coisa. Sempre trabalhar para as outras pessoas. Então, essa mentalidade é uma mentalidade então, que as pessoas não conseguiram mudar. E a maioria das pessoas são assim. Por exemplo, Maicon, de uma empresa de 1000 funcionários, é um dono, um sócio. São 1000 pessoas com uma mentalidade e 2 pessoas com uma mentalidade diferente. E 2 pessoas com uma mentalidade que pode mudar o planeta, o lugar onde ele está. E hoje, cada vez mais, o contexto que a gente está vivendo, está se falando sobre isso, sobre empreender. Que antigamente não tinha muito esse negócio de empreender. Hoje não, hoje muitas pessoas estão indo por esse caminho porque estão sabendo que é o caminho da prosperidade. E você entrou muito novo por esse caminho. Conta um pouco a sua história aí, como você começou a empreender. Sim, naquela época não tinha tanta facilidade como tem hoje, né? Hoje em dia a informação é muito breve ali, você abre ali um aplicativo, você já tem um monte de coisas que você... mundo das informações, né? E inteligência artificial, às vezes você fala uma coisa perto do celular, na hora que você abre um aplicativo do Instagram, vem um monte de link patrocinado já relacionado àquilo. Eu vejo muito isso daí. Só que na minha época foi muito mais difícil, muito mais árduo, com certeza, né? E aí você começa a ter um comparativo da seguinte forma. Eu vi, depois que eu comecei, né, ir na igreja, me batizei, mentorias, estudos, né, que ajuda bastante, pessoal. Quando você frequenta uma igreja, que você entra para o estudo, que você faz uma mentoria, que você tem um mentor espiritual ali, assim, abre a sua visão de uma forma extraordinária. E eu comecei a escutar muito uma questão que eu já vi muito você falando e o pastor Jairo falando, o medo, sobre o medo. Então, você mesmo relata, você tem uma empresa que tem 1000 funcionários que quer ter uma carteira assinada e você tem 1 ou 2 sócios, né? Isso. Então, o que difere aqueles 1000 dos 2? A coragem de errar, a coragem de empreender e a coragem de enfrentar o medo. Uau! Você precisa pontuar isso aí, porque isso aqui é muito forte. São 3 pontos aí, 3 pilares que você precisa se atentar aqui. Se fosse você agora, eu pegava caneta e papel. É verdade. Porque o que vai acontecer agora aqui também é uma mentoria gratuita. E nós estamos falando com um empreendedor nato, que já tem anos que vem empreendendo. Repete isso aí para nós, mano. Então você precisa ter coragem para enfrentar, coragem para empreender e coragem para enfrentar o medo, né? Olha aí. Então, dentro desse contexto, o que eu aprendi? Não que você
seja invencível. Não, eu não vou ter medo para nada. Não, você tem que saber o medo, você tem que controlar o seu medo. Logicamente, eu vou dar um exemplo aqui. Você não vai entrar com um cara que bebeu litros de álcool e vai pegar um carro super veloz e vai sentar do lado dele e vai ficar numa boa. Esse é um medo que você deve sentir. É um medo natural, né? É um medo natural. Um medo que te defende. Você não vai fazer uma atrocidade dessa, sabe? Você nem tem que estar numa situação dessa, né? Nem tem que estar numa situação dessa. Agora, vou te falar um outro tipo de medo. Ai, eu não vou empreender, eu não vou gerar emprego, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que essa pessoa, ela vai me processar, esse era um medo. Pastor, olha aí. Sabe o que eu aprendi numa das mentorias? O processo, ele é algo tão normal, que se você... Por exemplo, por nada uma pessoa pode ir e processar outra. Sim. Por nada. O processo está lá. Uma pessoa pode ir processar outra por nada. Então, se você está gerando um emprego, se você faz tudo certinho, você não precisa ter medo. A pessoa vai reclamar de você, você vai até o fórum, você vai se defender, e é um processo normal. A maioria das pessoas tem esse medo. Eu vou gerar emprego, mas depois eu vou ter um tanto de trabalho. E por isso não fazem. E aquele que faz, de repente, ele vai ser beneficiado, não em cima de você. Sim. Ele vai estar te abençoando, mas ele vai ser beneficiado pelo seu trabalho. E, então, são duas coisas que a gente tem que entender, né? Você escolheu estar ali naquele posto, às vezes não, às vezes um funcionário, às vezes um servo, ele vai ser até mais tranquilo que o chefe mesmo, né? São dois pesos e duas medidas. O cara, ele faz uma carreira numa empresa, numa multinacional, faz tudo direitinho, ele consegue ser tão bom quanto o diretor, quanto, né, viver dentro do padrão dele, tranquilo, e vice-versa. O diretor tem mérito, o dono tem mérito, mas assim, quando o medo vir para te frear, pensa sempre nessa questão. Deus está comigo, eu lembro que o caminho vai ser estreito, vai ser árduo, mas se eu conseguir atravessar lá na frente, eu vou ter um sinal. Eu vou ter um sinal que eu consegui passar e é etapa por etapa. Dia por dia, empreender não é algo fácil. No Brasil, cargas tributárias, então não é fácil. Eu costumo falar o seguinte dentro da minha família, assim, a gente tem uma empresa familiar, né? Então, você não vendeu 100, né? Você vendeu 30, porque 70 é tributo, é mão de obra. Então, você não pode contar que se você vendeu 100. Não conta. Né? É uma das coisas, uma das didáticas básicas, assim, né? As pessoas falam bem assim também, ai, eu não vou empreender porque eu não tenho espírito empreendedor, eu não sei administrar. Tá aí, vai uma conta muito básica e do primário. Se você gasta menos do que você ganha, você vai conseguir ir longe. Se você gastar mais do que você ganha, você não vai longe. Olha aí, essa regra é a regra básica, né? Então são regras tão primárias mas no meio do caminho as pessoas se perdem. E quando as pessoas se perdem, para recuperar, aí que é difícil. A gente, assim, é um mundo também que não aceita muito erros. Sim. Né? Então, dependendo do que você faz, você fica totalmente com uma imagem vinculada a um negativismo. Então, assim, tentar fazer as coisas tudo certinho, ter uma boa administração. Sim, isso é importante, né? Entendeu? É que na realidade reconstruir é muito mais difícil, né, Michael? Muito mais. Você constrói uma estrutura, levanta um castelo, e aí vai para dentro do castelo, e depois quando o castelo quebra... É muito difícil. Para você tirar de novo todas aquelas pedras, os pedregulhos, para depois deixar o terreno reto de novo, é mais trabalhoso. É mais árduo. É mais trabalhoso. Mas não é impossível. Não é impossível, justamente. Temos que deixar bem claro. Você que está em casa agora, você precisa entender que existem os novos recomeços. E você precisa recomeçar. Eu não sei qual área da sua vida você está precisando recomeçar.
mas você está precisando recomeçar em alguma área da sua vida para que você tenha sucesso. Maicon, então, essa ideia de empreender veio muito cedo e aí você criou uma empresa familiar. Isso, nós né? criamos uma empresa, até então eu era gerente do meu sogro, né? E numa determinada ocasião, eu e minha esposa, ela começou a estudar decoração, né? Design de interior, e eu comecei a estudar administração de empresas, e ela falou bem assim, ó, vamos montar uma empresa que uma hora a gente vai ter que andar pela gente, pelas nossas pernas, né? Já deve fazer uns 13 anos que nós temos nossa empresa, né? Nós somos sócios. E eu falei, não, vamos, então o que a gente vai começar? Olha, vamos começar com esse produto só, começamos com o produto. Por incrível que pareça, pastor, nós já estávamos firmes na fé, começando assim, aqueles crentes novinhos e tal, e né, conhecemos Deus através de dois pastores geniais, pastor Massai e a pastora Regina, e eu peguei e falei para minha esposa assim, agora nós montamos a empresa, agora a gente vai dobrar o nosso joelho e vamos pedir direcionamento. Que bacana. Vamos pedir clareza, né? E aí, chegava uma hora que nós trabalhando e vinha uma ideia. Aí eu chegava e falava para ela, ó, vamos começar com mais um produto? Não, vamos. Daí ela vinha para mim, amor, o que você acha de a gente começar com esse produto também, com esse? E a gente foi agregando. Tudo baseado nos nossos ensinamentos, né? E ela me honrando, né? Deixando tudo comigo e ela indo para frente né? Fazendo um lado comercial bem bacana. E, bom, tivemos uma boa escola também, né? Sim, isso é importante. Os anos que eu trabalhei com meu sogro também, ele me ensinou muito a empreender assim como que eu posso dizer... Com garra mesmo. Com garra, por mais que você perca, lá na frente você ganha. Olha aí. Então, que mentalidade. A vida é sempre assim, uma hora você perde, mas assim, se você souber passar por aquela perca também, lá na frente vai vir o dobro e você vai falar, eu honrei lá atrás, eu não deixei aquele cliente na mão, não deixei. Sim. E aqui eu estou recebendo o dobro e estou recebendo de coração. Então é muito gratificante isso. É lógico que assim, eu costumo falar das pedras no caminho também. Não é fácil, o dia a dia não é fácil. Mas dobra o seu joelho de manhã, pede força, vai vir paulado. Quando você perde força é que você quer ficar forte, né? Exatamente. Então vai vir paulada aí, vai vir, se você tiver couro grosso, você vai passar. Gente, olha quantos ensinamentos nós estamos tendo aqui nessa noite abençoada, né? Como empreender, não ter medo, vai ser dias difíceis, mas você precisa suportar, porque você vai vencer. Nós vamos entrar agora com os nossos patrocinadores, os nossos comerciais, e daqui a pouco nós voltamos com mais lições aqui com o Maicon, falando sobre empreendedorismo e onde ele está, onde ele chegou. Vai ser muito bom para você e para sua casa.
Olá! Voltamos para o nosso segundo tempo aqui, na segunda parte aqui do nosso programa Tempo Novo. Nós estamos tendo aqui um bate-papo muito agradável, estamos aprendendo muito hoje sobre empreendedorismo e você acabou de ver os nossos comerciais aí, você viu sobre a nossa mentoria Foco, você que está precisando descobrir o seu propósito, você que precisa de aconselhamentos, instruções, você pode nos chamar nesse telefone que está aparecendo agora aí na sua tela, é a nossa mentoria. Chame lá o nosso pessoal, você vai ser muito bem atendido, vai ser inserido nos grupos e nós vamos falar sobre foco, foco interno, foco externo, foco no outro, foco absoluto. Vamos falar sobre atenções, sobre distrações, sobre os perigos das distrações e também vamos falar sobre o poder do foco. Então, nos chame aí, vai ser um prazer poder te mentorear e seja muito bem-vindo à nossa mentoria Foco. Nós também acabamos de ver a propaganda, Maicon, da sua empresa. Eu queria que você falasse um pouco sobre os seus produtos, o que você faz, como você começou, tá bom? Eu acho que daqui a pouco vai passar aí na tela também. Legal. O pessoal dá uma olhada aí. Evaldo, hoje, basicamente, o nosso nicho de produto, ele é baseado em decoração interna, né? Certo. A gente consegue ter projetos de interior hoje. A Fernanda, que é minha esposa, ela cuida da parte, né? A gente está numa região hoje que é praticamente condomínios, né? 80% a gente está estabelecido em Alphaville, né? Os nossos trabalhos. Não que nós não fazemos, assim, a gente trabalha São Paulo inteiro, até praia, né? A gente faz muito trabalho na praia. E a Fernanda, ela cuida de uma parte que é cortina, persiana, papel de parede, tapetes, carpetes, né? Ela cuida dessa parte e eu fico mais para um lado corporativo, né? A gente tem pisos vinílicos, olha lá. Nós temos alguns itens de objetos de ambientação, né? Inclusive o nosso site é itshome.com.br. Depois, se vocês quiserem dar uma analisada, né, o nosso Instagram... Repete aí o site para nós. O nosso site é itshome.com.br e o nosso Instagram é itshomeoficial, né? Você consegue ver alguns trabalhos, lá bacana. né? Segue ele lá, gente, tá? Então, na parte corporativa também, né, escritórios, a gente faz bastante trabalho e é sempre um prazer. O nosso trabalho é um prazer pra gente, viu? É muito gratificante. É muito interessante, Maico, quando você faz algo ou você descobre e você começa a fazer algo por amor. E outra coisa, né? A gente está trabalhando com sonhos, né? Então as pessoas constroem uma casa, aquilo lá é a vida deles. É um sonho, né? Projetaram para isso. E quando você chega e quando você também coloca o seu coração no sonho da pessoa, é uma junção que assim, 99,9% dá certo. Uau. Não é sobre vendas, não é só você chegar e vender, é você sentir que você foi útil e você alcançou o propósito de deixar a pessoa feliz. Olha aí, né? mais uma chave, né? Mais uma chave poderosa. Justamente porque... Não é sobre vender. Não é sobre vender. Hoje em dia, pastor, a gente vive num mundo que ao mesmo tempo que tem muita oportunidade, é muito acirrado. Então, você vai se deparar com diversas questões que não é tão legal assim em termos de concorrência, vamos falar assim. Né? Muita concorrência desleal, preço. A minha mentalidade de vida que eu tento passar para os meus filhos e para minha mulher é assim, ó. Nosso trabalho tem valor. Uau. Você pode ter certeza que as pessoas que fizerem com a gente, se elas pagarem mais caro, elas vão estar pagando por uma qualidade que elas vão gostar. E assim, tudo é comparável, né? A gente está aberto sempre para negociação, né? Desde que não vá nos prejudicar também. A gente quer prestar um bom trabalho, quer dar o prazer da pessoa estar dentro do sonho dela e realizar aquela decoração linda. Olha, 90% das vezes eu vejo as pessoas falando obrigado.
parabéns, ficou lindo, sensacional. Hoje mesmo já vim para cá com uma proposta uma proposta dessa. A gente tem algo mais caro, mas eu gostei do seu profissionalismo, eu gostei de tudo que você falou, de tudo que você especificou e quero fazer com você. Isso é muito gratificante. Bom demais. Então, a nossa empresa hoje, ela é voltada para esse nicho de segmento, né? Nossa empresa hoje ela é sediada no Alphaville, nós estamos dentro do Shopping da Construção, é um shopping voltado só para construção e decoração, né? Tem alguns... Bem estratégico, bem estratégico, né? Tem alguns restaurantes, não é um shopping muito antigo, é relativamente novo, ele deve ter uns 8 anos ali de vida, e fica situado lá no Alphaville mesmo. E estamos felizes, a gente tem muito a progredir, muito a crescer, se Deus quiser, vai acontecer nos próximos anos aí, muitas novidades. Que show. Ô Michael, você acabou de falar sobre o futuro, né? Sim. E o futuro é algo também muito importante, nós precisamos aprender a nos projetar para viver o que está por vir. Justamente. E eu tenho certeza que você já tem planejado algumas coisas, talvez até para esse final do ano, ou para o início de 2023, já tem alguma projeção, alguma coisa nova, algum produto novo que está vindo aí para gerar aí muita ideia para o povo? Você sabe de uma coisa, Pastor Evaldo, é muito gratificante falar sobre isso, porque o nosso site, depois se vocês verem, ele é um e-commerce. E eu tô reestruturando ele, olha que incrível. Eu já tive muitos produtos lá, né? A gente tem peças de ambientação. Se eu soubesse, tinha até mandado pro seu técnico para ele passar. Mas se vocês entrarem, vocês vão ver. E eu tive, há uns 2 anos atrás, essa ideia, né? Me veio uma ideia, eu vou colocar peças decorativas, né? Voltado para o nosso segmento, talvez eu coloque persiana, papel de parede, e estou reestruturando agora. Já deu certo, deu uma esfriada, e o meu filho mais novo agora, né? Vamos falar uma empresa de família, olha que legal, ó, tá vendo? Que show, que massa, muito bom. Então, nós temos diversas estátuas, né? Abstrata, estátua de animais. Olha que show. E você sabe de uma coisa? A gente estava até comentando, né? Quando você insiste. Rapaz, a gente vende para o Brasil inteiro. Bahia, Manaus, Rio de Janeiro. E é algo que eu tenho no meu coração para dar a objetividade agora, daqui para o final do ano, para o começo do outro ano, que é algo que é o futuro, o mercado eletrônico, né? Então, as pessoas que estiverem vendo, se quiser conferir, são produtos que são relativamente, assim, não é tão baratinho, mas são produtos de qualidade, né? A gente está agora vamos alimentar com papéis de parede para despachar também para outros estados, coisa que a gente não faz. Alguns itens vai ter ali de novidades, vai ser bem bacana. Então, entra de vez em quando aí, vê se tem alguma... sabe o que as pessoas estão comprando para dar de presente, de casamento. Que legal. Então, chega bem embaladinho, pro Brasil inteiro. Mas a gente está tendo um feedback muito bacana, né? E eu cuido diretamente dessa parte, eu faço questão de fazer seguro, a peça chega, já chegou peça quebrada. Sim, que acontece. Acontece, né? Então, foi reposta a peça porque tinha seguro, a gente se preocupa. Eu vi uma vez que a dona do Magazine Luiza, ela cuidava diretamente do saque, né? Que é o serviço de atendimento ao cliente. Por isso que ela falou que teve um crescimento astronômico, assim, porque ela se sentia no dever de solucionar. Quando você soluciona... Que importante isso. Eu não tenho do que se queixar, não temos reclamação, e é uma glória isso. Eu procuro sempre pegar essas questões, como se fosse uma esponja. Sim. Eu sugo o que os grandes empreendedores pensam, que eles fazem, e trago pra gente. É isso aí. Isso é muito bom. Ô Michael, hoje você consegue deixar uma mensagem para quem está começando a empreender, que talvez está com dúvida, com medo, como você acabou de falar? Dê algumas dicas para esses novos empreendedores, e eles precisam começar, mas precisam apenas de uma direção. Libera uma direção para eles aí. Olha só, você que está assistindo aí, você é um empreendedor nato, saiba disso.
tá? Você pode ter uma barraquinha de pipoca, uma barraquinha de cachorro-quente, você pode ter uma empresa com 100 funcionários e estar com medo dentro do seu coração. Calma, o que eu te peço hoje é calma. Amanhã é outro dia, pensa, reestrutura, planilha caminhos, se tiver que fazer corte, faz corte, se tiver, pensa na sua sobrevivência. E existe uma conta que eu já falei aqui que é bem básica, administração. É você gastar menos do que você ganha. Se você fizer esse beabá, você não precisa ser nenhum PhD em matemática, em fórmulas extraordinárias. Eu estou aqui para falar uma palavra bem didática para você sobre administração. Tem família? Tem custos? Segura que lá na frente você vai ver que você passou por um deserto, você passou por dificuldade, mas foi só para te ensinar. Hoje, você da barraquinha, você tem uma ferramenta muito legal na sua mão, você tem uma maquininha, você tem Pix que você não tem custo algum. Vai juntando, tira o dinheiro do seu custo, não gaste o dinheiro do seu custo com isso e não gaste o dinheiro de você atender o seu cliente. Com isso você vai ter vida próspera e longa. Eu dei uma lição bem básica, bem didática, que tanto o cara que tem 1000 funcionários vai se identificar, como o cara que tem nenhum funcionário vai identificar. Hoje nós temos 4 funcionários. Eu enxuguei a minha empresa e enxugo-se. Assim, a gente tem 4 funcionários que faz a gente rodar uma empresa e ter um faturamento muito legal. São estratégias. Se você não tiver estratégias, uma dica bem legal também, nunca deixe de estudar. Se você está deitado na sua cama, pega o YouTube, sempre vai ter alguém com boas referências que não quer te trapacear, vai para uma mentoria, vai ter conhecimento, vai ler a Bíblia vai te dar muito embasamento também sobre relações, sobre negócios. Então, não desista, vá em frente, você que tem a barraquinha e você que tem 100 funcionários. A conta é simples, não tenha medo de política, não tenha medo de sistema, faça a coisa certa. Você vai ver que vai dar certo. Uau! Parabéns, Maico, que bom, que instrução. Você que está em casa aí, que pegou essas instruções, leve para a sua vida, leve para os seus negócios. Eu tenho certeza que esse negócio já deu certo. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero deixar agora uma palavra de reflexão para a sua história. Todos os programas nós vamos deixar uma palavra de reflexão e todas as reflexões estão totalmente ligadas na palavra de Deus, que é a nossa referência de fé. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Simão e ele está no ambiente de trabalho, como nós estamos falando aqui sobre empreender. Simão era um grande empreendedor. Sim. E é tão forte isso aqui, Maico, porque ele já sabia para onde ele tinha que ir, o lugar, ele já tinha o lugar, as ferramentas certas. Na realidade, ele era um especialista. E eu não sei você, Maico, mas para um especialista ter uma frustração, parece que é a pior coisa da vida dela. Justamente. Porque ele sabe o que precisa fazer. Só que quando ele não tem produtividade naquilo, ele fica angustiado ao ponto de querer desistir, porque ele é um especialista, ele sabe fazer. Simão estava nessa situação. Ele foi para o mar, lançou rede, no lugar certo, no mar certo, com as iscas certas, e ele não conseguiu pegar nada. A frustração bateu. O desânimo bateu. Sabe o que ele disse? Eu vou parar com isso aqui. Eu não quero mais saber de empreender, eu não quero mais saber disso. Só que é interessante, você liberou uma palavra muito forte para o pessoal aqui. Se o pessoal pegou essa palavra, eles vão ser bem-sucedidos na vida. Jesus aparece no barco de Simão e libera apenas uma palavra. Eu quero lhe dizer que uma palavra hoje pode mudar o curso da sua história. Amém. Uma palavra que foi liberada aqui, que o Maico liberou sobre a sua vida, pode mudar a sua casa, a sua família, a sua história. Jesus liberou apenas uma palavra para o Simão. Sabe qual que foi a palavra? Volta lá no mesmo lugar. Constância. Vai lá de novo. Bate naquela porta de novo. Lança a rede de novo. Persista. Persista, porque você vai colher. Você vai colher. Amém.
Sabe o que Simão fez? Ele resolveu voltar lá. Aprenda uma lição. Não permita que o seu orgulho faça com que você perca novas oportunidades. Porque o orgulho pode te tirar essas oportunidades. Ele poderia falar, eu sou um especialista, eu não vou voltar lá de novo não. Eu já fui lá ontem, o que eu vou fazer lá? Eu sei que lá não tem. Só que uma palavra mudou a história de Simão. Simão lançou e colheu uma grande quantidade de peixes. Sabe o que é mais interessante para a gente finalizar? Simão entendeu que quando ele tem muito, ele está disposto a ajudar quem não tem nada. Porque na noite passada eram 2 amigos e Jesus entrou só no barco de Simão. Olha só. E o outro amigo voltou para a praia, sem nada. Só que Simão entendeu. Eu consegui. E sabe o que ele fez? Fez um sinal para o companheiro. Aprenda a fazer um sinal para o seu companheiro quando você desfrutar de uma grande colheita. Abençoa aquele que estava junto com você no começo. Não despreze os seus começos. Chama ele para cá. Fala, você não tem? Hoje eu tenho e eu vou te ajudar. E foi isso que Simão fez. Ajudou quem não tinha, repartiu. Isso aqui faz muito sentido. A vida é feita para ser repartida, para ser compartilhada. Simão compartilhou daquilo que ele tinha. Então, aprenda essa lição hoje, você empreendedor. Se você hoje está no nível top, você conseguiu chegar lá, parabéns. É sobre isso. Mas nunca esqueça de ajudar os novos empreendedores que estão no começo, como um dia você também já teve. Olha, Deus vai te abençoar muito no nome de Jesus. Maicon, muito obrigado pela sua participação. Prazer, irmão. Foi um prazer. prazer. Bom demais ter você aqui, você sabe disso. Dá suas considerações finais aí e daqui a pouco a gente vai encerrar esse programa maravilhoso. O prazer foi todo meu. Fiquei assim muito feliz mesmo de estar podendo falar sobre minha vida, sobre, né, tudo isso que aconteceu aqui. E o que eu deixo aqui para vocês também é difícil ter um coração humilde, como Simão teve, né, de voltar, de refazer tudo novamente, né? De você amanhecer e falar bem assim, eu vou para cima porque aquele que está comigo, ele vai estar hoje, ele vai estar amanhã. Glória a Deus. Ele vai estar todos os dias da minha vida. Aconteça o que acontecer, a gente precisa cuidar do nosso lado espiritual. Conhecimento só não é nada. Cuida do lado espiritual. Entrega nas mãos de Deus, as oportunidades vão surgir e vão surgir muitas, muitas e muitas e muitas. Eu penso dessa forma e dou glórias a Deus, porque Deus me sustenta. Amém, glória a Deus por isso. É bom demais, é bom, não dá vontade de ir embora. Vamos orar, agradecer pela sua vida, pela vida do Maicon, a nossa família, a nossa casa, você que está aí nos assistindo, que tirou esse tempo agora para nos assistir. Eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua família, que você tenha os melhores dias da sua vida. Eu oro para que todo mal, toda seta bata em retirada, que você seja prósperos em tudo que vocês fizerem. Onde colocar as planta dos seus pés e a palma das suas mãos, vocês vão tomar por herança. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até o próximo programa. Vão em paz.